Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de correção. Aquela folhinha avaliativa que eu coloquei para vocês na plataforma, ela é uma revisão do capítulo que a gente viu dos invertebrados, de moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos, tá bom? Vamos corrigir direitinho e vamos sanar as nossas últimas dúvidas para que a gente possa dar continuidade a essa matéria e na próxima aula a gente iniciar o estudo dos vertebrados, tá bom? Então vamos lá, número 1 era para vocês colocarem I para insetos, C para crustáceos, A para aracnídeos e D, Q para quilópodes e D para diplópodes, tá? Então, ó, a abelhinha é um inseto, o siri um crustáceo, o escorpião um aracnídeo, o piolho de cobra aqui um diplópode, a borboleta um inseto, a lacraia um quilópode, a aranha um artrópode, ácaro um artrópode e o carrapato um artrópode. A número 2 era para a gente desenvolver aqui nas partes que compõem o corpo de um aracnídeo, cefalotórax, patas, abdômen e quelíceras. Então, as patas aqui onde está esse cochete aberto, o cefalotórax apontando para a cabeça e o tórax junto, unidos, né, no caso deles. As quelíceras, que são aqueles pares de apêndices assim na frente, na boca, né, no aparelho bucal deles, onde está presente a glândula de veneno também. E o abdômen. O número 3. Uma pessoa tem alergia a moluscos. Em um restaurante onde são servidos frutos do mar, ela pode comer... Então, ó, duas coisas aí que você tem que prestar atenção. Molusco é uma coisa, crustáceo é outra, tá? Então, olha as opções. Lula e camarão. Por que eu não marco essa? Porque lula é um molusco e camarão é um crustáceo. Então, não pode. A gente tem que marcar a opção aonde essa pessoa possa comer somente crustáceos, porque moluscos ela tem alergia. Ó, polvo e siri, mesma coisa, molusco e crustáceo. Lula e polvo, crustáceo e molusco. Agora, olha a letra D, camarão e lagosta. Os dois são crustáceos, então pode comer esses dois. Número 4, era para preencher aquele quadro, é o mesmo quadro que eu coloquei na videoaula para vocês, quando a gente estudou os artrópodes, os moluscos, tá? Então, ó, os grupos dos artrópodes, a gente sabe que os artrópodes são divididos em 5 grupos. Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Lembrando que aracnídeos são subdivididos em 3, os araneídeos, os escorpionídeos e os acarinos, tá bom? Aqui era para poder preencher a divisão dos grupos de anelídeos, os poliquetas, que tem muitas cerdas, os oligoquetas, que tem poucas cerdas, e os hirundíneos, que não possuem cerdas. Equinodermos. Então, aqui, ó, as 5 subclasses de equinodermos. A gente vai ter os crinoides, os asteroides, ofiuroides, equinoides e os holoturoides. E dos moluscos, a gente tem bivalves, gastrópodes e cefalópodes, tá bom? Na número 5, gente, tinha lá o quadrinho para a gente preencher com as principais características dos grupos, dando exemplo dos representantes, ou seja, dos animais que eram parte desses grupos. Então, vamos lá. Gastrópodes, quais são as principais características? Então, tem o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Podem possuir conchas, né? No caso, o caracol e o caramujo, e a lesma não possui concha. Os bivalves são aqueles que possuem 2 conchas, então a gente vai ter mexilhões, ostras e mariscos. E os cefalópodes, que podem ter a concha interna ou externa e ainda apresentar ventosas e um número diferenciado de tentáculos. A gente vai ver lula, polvo e náutilo. Depois dos anelídeos, a gente vai ter, ó, poliquetas. Eles possuem muitas cerdas, exemplo, verme de fogo. Oligoquetas, poucas cerdas, exemplo, minhocas. E hirundíneos, não possuem cerdas e têm uma ventosa em cada extremidade, que é o exemplo da sanguessuga. E dos artrópodes, a gente vai ver lá, insetos, apresentam um par de antenas e 3 pares de pernas, mosquito, vespa, abelha. Crustáceos, 2 pares de antenas ou pode ter também ausentes e apresentam a quantidade de pernas podem variar, os apêndices articulados podem variar.
lagosta, camarão e siri. Aracnídeos não possuem antenas e podem possuir 4 pares de patas, exemplo, aranha, escorpião, ácaro, carrapato. Quilópodes, 1 par de antenas e 1 par de patas por segmento, exemplo, lacraia, e tem glândula de veneno. E os diplópodes têm 2 pares de patas por segmento e não são venenosos, exemplo, piolho de cobra. Número 6. O que é muda ou equidise? Então, a muda é um processo pelo qual a troca do esqueleto externo, ou seja, o exoesqueleto. De tempos em tempos, o animal ele vai crescer e ele precisa adquirir uma carapaça maior. E essa carapaça ela é substituída, tá? Então, vai deixar o esqueleto externo e vai produzir outro, tá? Para se adequar ao novo tamanho do corpo do animal. 7. Qual a função dos seguintes partes do corpo dos aracnídeos? Então, quelíceras, eles servem para prender e macerar os alimentos e ainda tem as glândulas de veneno. Os pedipalpos para macerar e mastigar. O telson nos escorpiões, onde tem a presença do agulhão, onde tem a glândula de veneno. E as fiandeiras, no caso das aranhas, que é a glândula produtora de seda, né, de teia, que ela vai produzir a teia onde ela fica, onde ela prende as presas, onde ela protege os ovos, tá? Número 8. Qual animal das classes de artrópodes é responsável pela sarna e alergias respiratórias, como rinite? São os ácaros. Eles podem ser considerados parasitas? Sim, os ácaros causadores da sarna, eles formam verdadeiros túneis na pele, né, da pessoa e aí causa alergias terríveis. E qual outro grupo de artrópodes que podem causar parasitoses, que no caso é o piolho e o carrapato, tá bom? Olha, beijo para vocês, corrijam direitinho. Semana que vem a gente vai entrar no módulo 3 e vamos estudar fracionado os 5 grupos de vertebrados. Na próxima aula a gente vai estudar os peixes, tá bom? Então se preparem. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.